Ainda dentro desse tema, nós estamos falando a respeito do pecado, há uma outra situação que eu acho de extrema importância para nós analisarmos, ainda que de uma forma breve, é aquilo que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que vai dizer mais ou menos assim, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que nós corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, começando pelo fim, perceba que a Bíblia diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Ou seja, aquilo que Deus já predeterminou que nós devemos fazer, a vida que nós devemos levar, as realizações que vão ocorrer através de nós e em nós, tudo isso Deus já pré-estabeleceu desde tempos imemoriais, a carreira que nos está proposta. Mas não só isso. O texto ainda nos diz que nós devemos deixar, evidentemente, o pecado, que já foi objeto de 3 vídeos anteriores, e pelos motivos que a gente já analisou, que o pecado, dentro dessa perspectiva do texto do capítulo 12 do livro de Hebreus, no versículo 1, que ele fala, corramos a carreira, tem aí o correr, que mostra para nós, e é uma figura de linguagem, evidentemente. Quando fala em correr, você pensa em provas, né? Você pensa em corrida, no sentido de Olimpíada e coisas do gênero. E Paulo usa isso em outra ocasião, falando de exercício físico, e ele usa essa metáfora aí da carreira, né? De correr melhor, de correr a carreira. E o pecado seria um grande obstáculo. O pecado é um verdadeiro muro nessa nossa corrida, né, que nos é pré-estabelecida por Deus. O pecado nos derruba, o pecado nos nocauteia, o pecado diminui a marcha dos acontecimentos na nossa vida. O pecado é um verdadeiro inferno. Mas além do pecado, perceba que nesse texto aparece algo que por muitas vezes a gente não dá grande atenção, que com relação à carreira que nos está proposta a correr, que a gente deve correr com paciência, além do pecado, tem uma outra coisa que quase passa desapercebida, e que a Bíblia chama de embaraço. E ela manda a gente nos livrar de todo o embaraço. Perceba que isso é algo que a gente não dá muita atenção. Porque nos vídeos anteriores nós falamos a respeito do pecado, de como saber que a nossa conduta pode estar sendo pecaminosa ou não. Mas aí, nesse texto, fala de outra forma de empecilho, de muro, de obstáculo, que é embaraço. O que seria o embaraço? Bom, de cara nós vemos que embaraço não é pecado. Porque logo a seguir ele fala do pecado. Fala todo embaraço e o pecado, né? Então, embaraço não é pecado. Mas embaraço é obstáculo. Também diminui o nosso afã de correr a carreira, ele nos tolhe. É como alguém que está querendo correr uma carreira com uma bola de ferro amarrada no pé. E embaraço pode ser de todo gênero. E, repito, não é pecado, mas te atrapalha. O embaraço pode ser uma coisa que você detém demasiadamente a sua atenção. E assim, só para exemplificar, por exemplo, você passa muitas horas diante da TV, ou diante do computador, ou conversando ao telefone, ou se dedicando demais aos amigos, coisas que te desviam do teu objetivo maior. São coisas que atravessam no nosso caminho, que se tornam obstáculos e por muitas vezes não são perceptíveis. São coisas que se agregam a nós, que nos embaraçam, nos tolhem, nos amarra, e que a gente tende a achar que aquilo é um processo natural quando não é. Então veja, não é um comportamento pecaminoso, mas é algo embaraçoso, é algo que nos enrola, que nos amarra. E aí você tem que analisar na tua vida o que está te tolhendo, o que está te prendendo, qual a situação do dia a dia que tem sido um obstáculo para que você possa correr livremente essa